Olá, boa noite, que a paz esteja com todos. Estamos em mais um Anoitecer com Deus e com certeza nós teremos uma palavra de bênção para a tua vida, teremos testemunhos. O Senhor maravilhoso está presente, irmãos. Por isso, se você gosta de assistir o Anoitecer com Deus, dê o seu joinha, tudo bem? Curta aí o vídeo e também compartilhe com aquela pessoa que você gostaria que ouvisse com você as palavras que o Senhor tem para nos entregar nesta noite. Eu creio que Deus fará milagres. O nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele está tão presente, Ele está mais presente do que a nossa própria respiração. Você crê nisso? Ele tem algo do céu para nos entregar. Eu creio. Amém? E a palavra de hoje, irmãos, eu gostaria que, se você tem a sua Bíblia Sagrada aí, pudesse abrir no livro de Mateus, capítulo 9, e do versículo 18 em diante. Do capítulo 9, versículo 18 até o 26. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor? Este nosso Deus tremendo, maravilhoso, Ele quer ter um contato íntimo conosco e Ele preparou o anoitecer com Deus para ter esse contato comigo e com vocês. Então vamos lá. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Aleluia! E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Aleluia! E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai Santo, Pai Soberano, Pai Eterno, aleluia. Estamos, Senhor, diante de Ti, a Tua palavra proclamada. Senhor, meu Deus, eu creio que o Senhor tem algo importante a fazer em nossos corações através desta santa palavra, Pai. Pai querido, eu me coloco inteiramente na Tua presença e lhe peço a Deus que venha me usar, venha me capacitar. Sou apenas uma serva, sou tua filha, mas que eu diminua, Pai, mas que a tua presença seja plena aqui, neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, não é, irmãos? Que palavra tremenda! Nós podemos ver aqui e aprendemos muito com essa situação que foi vivenciada há mais de 2000 anos, né, atrás. Então nós podemos ver aqui que essa situação, ela pode estar ocorrendo com cada um de nós todos os dias. Ou qual de nós, né, podemos dizer que nunca passamos por uma situação semelhante, tanto a deste homem, né, esse oficial que foi até Jesus pedindo ajuda porque a filha estava morta, e até mesmo esta mulher que sofria, padecia há anos por esse fluxo sanguíneo, que somente na presença de Deus foi resolvido. Então veja bem, irmãos, nós aprendemos aqui que em qualquer situação
não tem essa e nem aquela. É em qualquer situação. Jesus está presente. Essa convicção nós temos que ter em nosso coração, que não há problema nenhum que fique oculto a Ele. E é bom que você, sabendo disso, deixe bem claro, professe com a tua boca, com as suas próprias palavras: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, meu Deus, ajude-me. Porque o Senhor, Ele não foge do problema. O Senhor Jesus não foge. Irmãos, nessa palavra Ele poderia dizer ao chefe da sinagoga, né? Aquele chefe da sinagoga, ele poderia dizer: se a menina já morreu, o que farei eu? Eu não posso ir. Mas não. Jesus mudou talvez o seu rumo naquele dia e foi até a casa do chefe da sinagoga. Ele e os seus discípulos queridos. Irmãos, então, tenha isso em teu coração. Não tem situação nenhuma que o Senhor não está nela. Você pode e deve querer que Ele esteja nela. Não importa qual seja essa situação. Talvez é uma situação de alegria, uma festa, são aplausos, são dias de glória, não é? Podemos dizer. Mas talvez são dias de tristeza. Talvez sejam dias de dor, não é? Dias de luto. Mas o Senhor se faz presente, irmãos. Jesus não foge da situação. Chame-o e Ele vem. Clame a Ele e Ele ouvirá o teu clamor. Aleluia! Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus que nós acabamos de ler a tua palavra. Ele atendeu tanto a mulher do fluxo de sangue, sem ela dizer sequer uma palavra, como Ele atendeu o chefe da sinagoga, caminhando para a casa desse homem, onde ele havia deixado a filha já moribunda, a filha já quase morta. Mas quando ele recebeu a notícia que a menina já estava morta, tanto o chefe da sinagoga não desistiu, como Jesus também não desistiu. Jesus também não lhe disse: se ela está morta, então já nem vou. Agora você me procurou? Não. Jesus jamais falará isso, irmãos. Aprendemos sempre que temos que recorrer primeiramente a Ele. Não importa se a situação é financeira, se a situação é de saúde e tem os médicos, tem os hospitais, tem os melhores tratamentos, mas primeiramente a Ele, o médico dos médicos, o Rei dos reis, o Senhor da glória. Recorremos a Ele sim, em primeiro lugar e constantemente. Eu digo em primeiro lugar e constantemente porque buscar a Ele em oração e clamar por Ele em todo momento é justo? É correto? E Ele estar com você, mesmo que as circunstâncias pareçam estar indo por água abaixo, não estão indo por água abaixo, porque Ele está constantemente contigo e comigo. Eu sei, porque Deus, Ele, na tua palavra, Ele pede para que façamos prova dEle. E eu posso dizer com o meu coração cheio de convicção e de verdade, porque é a palavra que está aqui no meu coração: Ele não me abandonou nunca, Ele sempre esteve comigo. A partir do momento que eu descobri essa verdade, jamais me sentirei fracassada, jamais estarei declarando que não tive a vitória. A vitória está presente em todos os momentos quando você e eu estamos com Cristo. A palavra de Deus nos mostra e nos ensina quem é esse Jesus. Quem é esse Jesus da glória? Aleluia! Ele é o Messias, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, aleluia, médico dos médicos. Esse é o Senhor Jesus na nossa vida, aleluia. E Ele quer que façamos parte dEle, porque somos o corpo dele, somos membros do corpo deste Jesus maravilhoso. E quem é o cabeça? Ele é a cabeça do corpo, aleluia. Aprendemos que o que é a vida religiosa, irmãos? Por isso as pessoas olham assim e falam: é uma religiosa, é um religioso. Mas nós não podemos fazer da vida religiosa como se fosse algo de mercado. Vida religiosa não é um negócio
de mercado. Nós podemos ver que não existem princípios de mercado na vida religiosa. O que existe é fé, é esperança, é amor, é convicção de que quem faz a obra é Jesus. Então nós temos que ter isso, essa convicção de que valores mercadológicos não existem na vida cristã, na vida religiosa. Nós não podemos vê-la como um empreendimento. Não é um empreendimento, é fé. É você ter fé naquilo que parece que pelos olhos humanos você não enxerga, mas é você ter fé. Ter fé na salvação. Aleluia! Às vezes as pessoas se deparam diante de um problema de saúde, por exemplo, achando que Jesus o abandonou, ele fugiu dali do momento e você procure onde ele está. Não. Você tem que ter a convicção da salvação que há nele. Ele derramou o teu sangue lá na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro limpo, puro, sem mácula, para que eu e você tivéssemos ele hoje, tivéssemos acesso direto ao reino de Deus por intermédio dele. Então, não são valores mercadológicos que nós estamos falando. Nós estamos falando de fé. De fé. Em primeiro lugar, ter a salvação e saber que tudo isso aqui vai se acabar. Mas a vida eterna vai ser eterna, como diz a própria palavra. A vida continuará. Não morreremos. Aquele que tem Cristo no teu coração não conhecerá a morte. Isso aqui, esse corpo, ao pó voltará. Mas o Espírito que é de Deus volta para Deus. E a alma, para onde vai? Ela irá para o Senhor. Se você assim quiser, se você tiver aí Cristo firme no teu coração e entender que pela fé sois salvo. Aleluia! Ele nos deu a salvação de graça, irmãos. Não precisamos pagar nada. Então vejam só, irmãos, Deus, ele utiliza a sua autoridade e o seu poder para conduzir a nossa vida. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, o testemunho dessa noite. Irmãos, eu acredito que todos aqui ficaram sabendo, porque eu dei uma paradinha, do Anoitecer com Deus, porque naquele momento a minha mãezinha, ela ficou muito doente. Ela já tinha Alzheimer há quase 10 anos, mais de 8, 9 anos, e eu acompanhava tudo, a vida dela toda praticamente inteirinha, eu acompanhei. E nesses últimos 10 anos, mais do que nunca, eu estive bem próxima a ela. E acontece, irmãos, que já com a idade dela avançada, como filha, e vocês como filhos, todos nós somos filhos, eu não queria vê-la partir. Na verdade, assim, é algo que eu não tinha programado. O ser humano não programa isso. O ser humano não consegue, na verdade, dominar esse sentimento. Por quê, irmãos? Por que nós não estamos nunca preparados para a hora da morte de alguém, por exemplo, para o luto? Por quê, irmãos? Essa é uma verdade. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para a morte. Amém? Adão e Eva, voltando lá no princípio, eles não foram criados para a morte. Mas o pecado que estava com eles, o pecado fez com que eles conhecessem a morte da carne. Esse corpo um dia vai descer à sepultura, um dia vai voltar ao pó. Mas nós temos que focar, irmãos, a nossa vida espiritual. Olha Deus falando aqui conosco. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Foram dias de luta? Foram dias de sentimento profundo de tristeza? Eu cheguei a sentir, sim. Sentimento de impotência, de estar ali com a minha mãe, com uma infecção urinária que começou há praticamente 15 dias atrás. Mas ela foi tão agravante, ela foi tão tenebrosa, essa infecção, que automaticamente paralisaram os rins. E ela com já a idade avançada e também com algumas
limitações, não é? Comorbidades. Ela era cardiopata, tinha problemas cardíacos, tinha um problema pulmonar e também tinha um problema neurológico, que é a demência, que é o Alzheimer, não é? Então os médicos, assim que a atenderam há 15 dias atrás, 20 dias, eles disseram, olha, o caso é grave, na situação dela é grave, devido às comorbidades, devido à idade e tudo mais. Mas irmãos, eu me enchi de toda a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus. E mesmo a situação acontecendo ali, eu me enchi de fé, fiquei em pé, fiquei de joelhos, mas Cristo estava ali me dando forças. E pelos olhos da fé eu comecei a vê-la, ela se recuperando, né? Mas pelos olhos da fé, porque pelos olhos da medicina, irmãos, um dos médicos, ele esteve no quarto num determinado dia e olhando para ela, olhando para mim, e eu cheia de fé, ele achou estranho. E ele falou, os rins dela já estão parados. Eu falei, mas doutor, tem urina no recipiente? Ele falou, mas estão parados. Ele só faltou me chacoalhar. Se prepare. E ela ali, e eu aqui, Jesus aqui comigo. Aí ele saiu do quarto. No dia seguinte era minha irmã que estava no quarto. Ele falou, onde está a Maria? Porque ele guardou bem o meu nome. Ela falou, hoje a Maria não está, ela virá mais tarde, mas estou eu. Ele falou, estou preocupado com a Maria, com a tua irmã. Ela falou, por quê, doutor? Porque ela está cheia de esperança, ela está com muita esperança, e isso é perigoso para ela. Porque o caso está mais para óbito do que para a vida. Mas a minha irmã não poupou isso, não, Deus permitiu que ela me mandasse uma mensagem dizendo exatamente essas palavras. O doutor ficou preocupado com a sua esperança e pediu, a liberdade, ele quer ter a liberdade de convocar uma reunião familiar com profissionais da saúde, com médicos, TO, terapeuta ocupacional, psicóloga e uma equipe médica. Eu falei, tudo bem, pode marcar. Marcaram para o dia seguinte. Foi na quarta-feira, antes do falecimento da minha mãe. Irmãos, lá eles fizeram toda a explicação, agradeço a Deus pela preocupação deles, sim, porque eles se preocuparam conosco. Falaram que dariam todo o tratamento, é um tratamento paliativo, mas nesse paliativo entra conforto, sem sentir dor, conforto desde o colchão pneumático, tudo. A dona Iracema terá o conforto para ela ter dignidade e partir. Olha só, irmãos, é doloroso sentir isso. Eu me coloco juntamente com vocês, irmãos. É a dor, é o sentimento, é uma mãe, é mãe. Mas, irmãos, eu orei sim a Deus e falei, se Deus quiser curá-la, Ele pode curá-la. E, irmãos, várias pessoas estavam orando comigo, tive a visita também da irmã Lourdes, esteve lá orando. Chegamos a ungí-la, ela ungiu, e naquele mesmo dia, no finalzinho da tarde, eu comecei a louvar ao Senhor, e a minha mãe ela abriu os olhos e começou a balbuciar. Ela não conseguia falar por conta da sonda gástrica, mas ela queria cantar comigo, Deus venha nos abençoar. E eu fui louvando, e louvei o outro hino também, que as minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Eu tocava no corpo dela e ela abriu os olhos e ela estava ali pelos meus olhos. Eu imaginava, ela está sendo curada, ela está sendo curada. Irmãos, passado aquele momento, ela fechou os olhinhos e adormeceu. E durante a noite eu me comunicava com a pessoa que ficou com ela e ela dizia, ela está quietinha. Os sinais vitais estão bons, mas ela está quietinha, ela não fala, ela não abre os olhos, estava como estava antes, entenderam? Só que no dia seguinte, uma pessoa muito querida chegou em mim e falou, Maria, se Deus está querendo levar a sua mãe, seu coração está preparado, não está? Eu falei, sim, está, eu já orei, eu orei para a cura, mas eu também já dobrei os joelhos e orei e falei que ela pertence a Ele. Ela me disse, mas você já falou isso para ela? Eu falei, não, para ela eu não falei. Aí bateu um
um temor, bateu um medo, na verdade. Falei, não, para ela eu não falei, eu sou filha, eu a amo demais. Ela falou, mas fale, porque se é isso que você está sentindo, fale com as suas próprias palavras. Mãezinha, Jesus está aqui, de braços abertos, se é essa a tua vontade, porque, irmãos, ela estava bem cansadinha. Irmãos, eu tive coragem, e naquele dia eu fiquei novamente com ela a tarde toda, até o anoitecer. E aí eu cheguei bem pertinho, no ouvido dela, e passando a mão nos cabelos dela, passando a mão nela, eu falei, mãezinha, Jesus está aqui, de braços abertos. Se é da tua vontade ir com Ele, vá, mãe, vá com Ele. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro, lá não tem morte. Irmãos, quando eu saí do quarto, ela ficou do mesmo jeitinho. Quando foi 6h40 do dia seguinte, me ligaram pedindo para retornar e levar os documentos, porque ela havia piorado. Mas não, Jesus voltou para ela. Jesus levou a minha mãezinha. E eu sou grata ao Senhor por todo o tempo que ela esteve aqui, por tudo que ela fez pelos meus irmãos e para mim, para a nossa família. Eu louvo a Deus. Irmãos, não é fácil? Não, não é. Mas o Espírito Santo de Deus que está aqui, ele me enche de esperança. Aquela esperança não morreu, aquela esperança que o médico falou continua, porque a cura da minha mãezinha foi a salvação, foi para a vida eterna. Ela foi com o Pai, ela foi para Jesus. E eu agradeço por tudo, pelo presente que eu tive aqui de tê-la como mãe. Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar por vocês, irmãos, e que o Espírito Santo de Deus Consolador continue nos consolando e consolando os corações entristecidos, em nome de Jesus. Pai eterno, Pai santo e poderoso, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha consolar os corações entristecidos, que o Senhor continue fazendo a tua boa obra, Pai, e que quanto mais, ó Pai, quanto mais eu te busco, mais eu te amo, mais eu te compreendo, mais eu valorizo o sacrifício que o Senhor fez, Jesus, naquela cruz do Calvário. O sacrifício, ó Deus, de ter entregue para morrer por nós o teu Filho, porque eu sei que é doloroso. Pai querido, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Abençoe, Senhor, a todos os que estão nos ouvindo, a todos que estão participando. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite. Que a paz esteja com todos.